misericórdia. Depois, ainda quero apresentar este texto de Ellen White. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um modo religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Qual é a estratégia de Satanás? Destruir a família. Atuar dentro da nossa família. Porque em fazendo isto, ele está mutilando o plano de Deus para reproduzir o seu amor. Que coisa extraordinária. Deus quer que o nosso trabalho missionário comece lá em casa. Comigo, com a minha esposa, com meus filhos, contigo, com a tua família. Próxima verdade tem que ver com a nossa missão. Sabe, nós não fomos feitos sem um propósito neste mundo. E antes de nos dar uma missão, o Senhor nos capacita a ser usados para a salvação do nosso semelhante. Deus não pede para que nós façamos algo para o que não nos tenha capacitado antes. E o que ele diz lá em Atos 1:8? Vamos ler todos juntos esse texto? Esse texto é um texto bem conhecido. Vamos lá todos juntos? Mas recebereis, todos juntos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas lembre-se, a verdade é que antes de nos dar uma missão, Deus nos capacita. Sabe o que diz lá em Mateus 28? É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Então Deus não nos manda de mão abanando. Ele nos ordena que cumpramos a missão. Mas antes ele diz, eu tenho autoridade. Esta autoridade está sendo colocada à vossa disposição. É a autoridade na terra, mas é uma autoridade também no céu. Isso significa que os anjos, o Espírito Santo, estariam sendo disponibilizados, colocados à disposição de todos aqueles que aceitassem ser o canal do amor de Deus. Queridos, esta é a nossa missão. Sabem, eu estava ouvindo esta semana, lendo esta semana algumas coisas sobre o fenômeno. Né? Que coisa incrível, né? Como as pessoas podem ter uma paixão tão grande por uma pessoa ou por um time. Já pensaram se nós como igreja tivéssemos a mesma paixão de um torcedor de futebol? A mesma paixão por Cristo? Pelas coisas de Deus? Eu estava viajando esses dias ao lado de um gremista. Ele estava todo triste, estava deprimido porque seu time havia perdido o jogo. E ele brincando, dizendo assim, o meu colega me liga na segunda-feira, porque o Grêmio tinha perdido para o Internacional, me liga, isso não é dia de ligar para mim. Imagina, segunda-feira, quando eu estou de cabeça inchada, alguém que é do time rival vem ligar para mim. E é cristão. E eu fico me perguntando. É claro que eu estava brincando, mas eu fico me perguntando, será que nós discutimos a paixão por Cristo da mesma forma que os torcedores de futebol? Eu li um pensamento um dia num livro, dizia assim, algumas igrejas são como um campo de futebol, onde há milhares precisando se cansar e 22 precisando descansar. Não é verdade isso? O que você é nesta igreja? Torcedor ou jogador? O torcedor é assim, ele passa da paixão para o ódio rapidamente, não é verdade? Às vezes no mesmo jogo, né? Está feliz da vida, mas de repente o goleiro engoliu um frango, o atacante errou a bola mais certa do mundo, e daqui a pouco tudo que era bom passa a ser ruim. Torcedor é assim. Muitos de nós
nos comportamos como torcedores na igreja ou na vida onde estamos, porque andamos sempre ao sabor do vento, ao sabor das emoções, das derrotas e vitórias circunstanciais. Mas eu acredito naquele Deus declarado pelo apóstolo São Paulo em 2 Coríntios capítulo 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê? Em vitória. Sempre. Em triunfo. Sempre. E por todo lugar manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus por isto. E cada um de nós, irmãos, pode ter uma vida vitoriosa. Mas uma vida vitoriosa, ela passa obrigatoriamente por uma vida comprometida com a missão. Eu quero ler para vocês um pensamento, além de um que eu tenha lido, Caminho a Cristo, página 79. Diz assim: o esforço para abençoar aos outros reverterá em bênção para nós. É que você quer ser abençoado? Então procura abençoar os outros. O esforço, e não diz aqui que é uma coisa assim, que acontece por acaso, o esforço para abençoar reverter-se-á em bênção para nós. Foi este o propósito de Deus, dando-nos uma parte a desempenhar no plano da redenção. Concedeu aos homens o privilégio de tornarem-se participantes da natureza divina e de, por sua vez, difundir as bênçãos aos seus semelhantes. Esta é a mais elevada honra e a maior alegria que Deus pode conferir ao homem. Os que se tornam participantes da obra de amor são os que mais perto do seu Criador são conduzidos. O que isto quer dizer? Que quanto mais perto nós estamos dos interesses que fazem parte dos interesses de Deus, mais perto estamos de Deus. Qual é o grande interesse de Deus? Não é a salvação do ser humano? Quanto mais afinados estivermos com este interesse, mais afinados estaremos com o Deus que está envolvido nesta missão. Ninguém está mais envolvido do que ele, até o pescoço. Porque ele, em Romanos 8, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Deus inverteu o máximo. Veja outro pensamento do Espírito de Profecia. Esta obrigação, a da missão, repousa sobre todos os cristãos. Cada um, na medida dos seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. Você quer fazer um trabalho missionário maravilhoso? Compre uma porção de livros, Sinais de Esperança, e distribua. Põe uma mensagenzinha ali na abertura. Você certamente vai ajudar muita gente. Né? É difícil? Não, não é difícil. Né? Vamos fazê-lo. Outra verdade fundamental tem que ver com o amor. A Bíblia diz que Deus é o quê? É amor. Quem ama a Cristo também ama aqueles a quem Cristo ama. Não tem jeito, né? E Jesus chegou a dizer o seguinte: a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda seus inimigos. E a Bíblia diz que devemos amar o quê? Aos nossos inimigos. O que ele está dizendo? Assim como eu amei, vocês também devem amar. Ele nos amou primeiro, estando nós distantes dele. Então, quem ama a Deus, ama também aqueles, o seu semelhante a quem Deus ama. E São Licenses diz isto: e o Senhor vos faça crescer. Este é o desejo de Deus para cada um de nós, crescer. Crescer aonde? Aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos. Quando diz para com todos, diz assim, para os que não são da igreja. Né? O amor para os da igreja de Tessalônica e para com todos, como também nós para convosco. Quando o amor de Cristo é abrigado no coração, ele como suave perfume, diz Ellen White, não pode ocultar-se. Sua santa influência será sentida por todos aqueles com quem entramos em contato. O Espírito de Cristo no coração é qual fonte no deserto, que ali corre para refrigerar todos, despertando nas almas moribundas o anseio de sorver da água da vida. O penúltimo tema que nós queremos apresentar, a penúltima verdade, tem que ver com a vida cristã. O nosso modelo de vida é Cristo. E Cristo viveu para servir. Portanto, a nossa vida cristã deve ser uma vida de serviço. Mateus 10 diz assim: quem quiser tornar-se grande,